É impressionante a capacidade que a gente tem de produzir sacos de lixo. Você já parou para pensar nisso? Ainda mais no nosso mundo moderno, cheio de produtos novos e suas respectivas embalagens. Todo dia nós fechamos os nossos sacos de lixo, os colocamos em frente à nossa casa e sentimos a consciência do dever cumprido. A casa está limpa. Mas será que o problema do lixo termina aí? Infelizmente, não. Na teleaula de hoje, você vai se questionar sobre o lixo e a dimensão que ele tomou no nosso mundo atual e refletir um pouco mais sobre as possíveis soluções para esse problema. A partir de agora, não desperdice atenção. A teleaula de hoje está apenas começando. Pra deixar aí mesmo, meu velho. É aquela história do peixe mágico que eu escrevi sobre a poluição da água, lembra? Então, a impressão saiu péssima. Eu acho que eu vou ter que trocar o cartucho de tinta da impressora. Mas você pensa que os problemas ambientais terminam na poluição da água, né? Você está esquecendo do lixo, Edgar. Mas é só uma folha de papel, mesmo? É só uma folha de papel, mas depois você joga outra, depois mais outra e mais outra. E o cartucho de tinta? Você vai fazer o que com ele? Vai guardar de recordação? Bom, vou jogar no lixo também. Então, esse exatamente é o problema do lixo. Cada um de nós produz um pouquinho. Numa cidade com milhões de habitantes, chega uma hora que ninguém mais sabe o que fazer com tanto lixo. O senhor mora aqui há muito tempo? Há 58 anos. E este bairro aqui mudou muito? Consideravelmente. O bairro antigamente era tudo praticamente barro, a Silva Romero era barro, e hoje já está completamente diferente, já com asfalto, enfim, é como se fosse o dia e a noite, vai. O que mudou? Mudou o comércio, antigamente o comércio já era bem menos do que hoje, números de prédio que antigamente quase não existia, então hoje já o número de prédio, número de pessoas, quer dizer, então mesmo aqui a mudança foi considerável. Aumentou muito o número de pessoas? Demais, demais. Como que era antes? Antes era bem menos, né? Bem menos pessoas. Hoje tem bem mais pessoas. E a mesma coisa acontece na maioria dos bairros e das cidades. No mesmo espaço onde havia uma casa antiga que abrigava uma família, que tinha em média 6, 7 pessoas, foi construído um prédio de muitos andares, com dezenas de apartamentos e centenas de moradores. Isso por toda a cidade. Em outras palavras, a tendência urbana de crescimento é sempre a verticalização. E o que isso acarreta? O aumento da população no bairro. Aumenta também o número de carros, causando problemas no trânsito, aumenta o barulho e aumenta o lixo. Está dizendo aqui que o Brasil produz hoje em dia cerca de 90 mil toneladas de lixo por dia. 90 mil toneladas, dá para acreditar? Isso corresponde a 30 mil caminhões de lixo cheios. 30 mil caminhões? Mas o que a gente faz com tanto lixo? Bom, você já viu a loucura desenfreada de embalagens e produtos descartáveis que existem hoje em dia. E isso, sem dúvida, agrava muito esse problema. E será que esse lixo pode ser tratado? Olha, está escrito aqui que grande parte desse lixo pode ser reciclado. E a outra parte é constituída por material orgânico que pode ser decomposto por micro-organismos. Bom, então está na hora da gente começar a pensar numa política séria de tratamento do lixo, né? Exato. O certo é sobrar uma quantidade mínima de lixo para ser enterrado ou incinerado. Mas hoje em dia, cerca de 88% de lixo é atirado nos lixões. 10% vai para os aterros sanitários. E só 2% só, dá para acreditar, é que é usado nas usinas de tratamento. Bom, eu gostaria de saber o que é que acontece com o lixo nesses lugares, né? E você? Não? Os lixões são terrenos comuns onde o lixo é depositado diariamente a céu aberto. Seu maior problema é provocar a contaminação da água, do solo e do ar. A decomposição do lixo produz um líquido negro, altamente poluente, que penetra o solo, atinge as águas que saem das fontes e minas, enfim, as águas que bebemos. Essa decomposição também provoca a proliferação de animais que transmitem inúmeras doenças.
o solo contaminado torna-se improdutivo, além de ser um grande desperdício ocupar esses enormes terrenos com lixo. Já os aterros sanitários são uma solução melhor do que os lixões, pois são áreas escolhidas com critério, isto é, em terrenos não produtivos e não localizados em áreas de preservação ambiental. Nestes aterros, o lixo é disposto em camadas, cobertas com terra ou argila e compactadas por tratores e esteiras. Depois de algum tempo, esse lixo é parcialmente decomposto por micro-organismos que se alimentam dele. O problema com os aterros é que nem todo lixo é decomposto e o excedente vai se acumulando até lotar a capacidade do terreno. Em São Paulo existem atualmente 5 aterros sanitários, um apenas para entulhos da construção civil. Dos outros 4, 2 já estão esgotados. Nas usinas de tratamento não se acumula lixo. Ao chegar na usina, o lixo é espalhado em esteiras móveis para que materiais recicláveis possam ser separados, como vidros, papéis, metais, plásticos e outros. Esses materiais depois são vendidos às indústrias de reciclagem. O lixo restante é colocado em enormes tubos chamados biodigestores, onde, por meio da ação de micro-organismos, transforma-se em um composto orgânico que pode ser usado como adubo ou componente de rações para animais. O lixo residual que sobrar é levado para um aterro sanitário. E ainda existe o método da incineração. O lixo incinerado é proveniente de hospitais, clínicas veterinárias ou materiais tóxicos. Os gases contidos na fumaça do lixo podem ser poluentes se não forem corretamente tratados. Portanto, se a gente quiser aumentar a vida útil dos aterros, não basta apenas jogar o lixo nos sacos plásticos. A gente precisa reaprender a jogar o lixo fora. Ou seja, a gente precisa aprender a reutilizar e a reciclar o lixo. E se você quiser participar da coleta seletiva de lixo, você deve jogar os diferentes materiais nos coletores apropriados. Esse sistema ainda não está sendo muito bem utilizado, falta divulgação e a coleta domiciliar é deficiente. Para você ter uma ideia, das 12 mil toneladas de lixo recolhidas diariamente em São Paulo, apenas 10 toneladas vão para a reciclagem. Só 10 toneladas? Eu não tinha ideia de que era tão pouco, viu? Você entendeu agora por que eu peguei de volta a folha que você jogou no lixo? Daqui pra frente eu vou entrar de cabeça nessa história da coleta seletiva do lixo, viu, Edgar? Nilza, você tem razão, viu? Você sabe que isso me despertou uma curiosidade? De conhecer alguma coisa mais sobre o papel. Vamos dar uma olhada pra ver se a gente encontra alguma coisa na nossa enciclopédia eletrônica, né? Boa. Vamos ver. Olha só. O papel foi inventado na China, e lá pelo século II a.C. e chegou à Europa apenas no século XI. Mas hoje em dia a fabricação do papel é completamente diferente. Ele é fabricado a partir da pasta de celulose, obtida através da moagem da mistura de madeira e água. E olha só, esse processo de cozimento polui a água e o ar. E o pior é que para se fabricar 1 tonelada de papel virgem, são utilizadas de 10 a 20 árvores adultas e 100 mil litros de água. Eu estava lendo num documento que eu tirei numa BBS uma coisa incrível. Quando você recicla o papel, a quantidade de água empregada diminui para apenas 2 mil litros. Olha que diferença. Bom, isso sem falar que o melhor é evitar o corte de 10 a 20 árvores. Nossas florestas agradeceriam, hein? Isso sem dúvida. Bom, sem falar que a energia gasta no processo de reciclagem é 71% menor do que a empregada no processo de produção do papel virgem. Sem falar também que esse processo não é poluidor. Viva o papel reciclado, hein? Bom, mas como será que é feita essa reciclagem, hein? O papel é um material usado em larga escala no mundo de hoje. É impossível olhar para qualquer canto sem perceber a sua presença, seja através de panfletos, livros, revistas, embrulhos e caixas. E seu uso em larga escala sempre nos remete ao problema do corte das árvores. Por isso, a sua reciclagem assume uma importância muito grande. Estamos na escola do Senai e vamos conversar agora com o professor Célio. Professor, quais são as principais etapas no processo de reciclagem do papel? A coleta das aparas, a seleção das mesmas, a desagregação, a homogeneização, a formação da folha de papel,
a prensagem e a secagem. Mas não é apenas o papel que vive da reciclagem do lixo. Existem também outros materiais importantes, como o vidro, o metal e o plástico. Há muito o que dizer sobre esses materiais, e você vai encontrar no seu livro de estudos uma descrição pormenorizada de cada um deles. Alguns deles, como o vidro e o metal, acompanham o homem há milênios, outros, como o plástico, são mais recentes. No entanto, o uso que se faz desses materiais hoje em dia excede, em termos de quantidade, tudo que o homem já sonhou produzir algum dia. Porém, o mais importante é saber que, em todos os casos, a reciclagem é sempre vantajosa. Seja em termos de economia de energia, seja em termos de preservação do meio ambiente. Veja só, no caso do plástico, a economia de energia chega a 90%. Realmente é impressionante a economia que se pode fazer com a reciclagem, hein, Nilza? Isso sem contar o benefício para o meio ambiente, né? Mas eu estava lendo uma coisa muito interessante aqui, Edgar. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele apresenta as seguintes soluções para o problema do acúmulo de lixo. Reduzir, isso é, utilizar menos material e evitar o desperdício. Reutilizar, não jogar fora produtos usados, utilizá-los de outras maneiras ou encaminhá-los para fábricas de reciclagem. Reciclar, ou reprocessar a matéria-prima dos produtos para a fabricação de novos produtos. Incinerar, para aproveitar pelo menos parte da energia gasta na confecção dos produtos. Dispor em aterros. Em último caso, acumular os resíduos em áreas especialmente preparadas. E quanto mais gente ficar consciente disso, melhor, hein? Eu modestamente já estou fazendo a minha parte. Olha, meu porta-lápis é uma lata velha de refrigerante. E essa caixinha aqui eu uso para guardar tesouras, ferramentas, essas coisas, né? Além disso, eu tenho procurado comprar só embalagens de bebida retornáveis, né? E separei todo o lixo. Eu também tenho uma hortinha no fundo de casa e eu estou usando cascas de frutas e folhas de legumes para adubar. Isso aí, Nilza. Isso é que é levar a coisa ao pé da letra, hein? E você? Não desperdice seu tempo não, hein? É hora de reciclar. Quero dizer, é hora de revisar tudo que a gente aprendeu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que o aumento da população urbana ocasionou um grande problema, o excesso de lixo. Conheceu também algumas formas de tratamento do lixo, seus defeitos e qualidades. Viu que a solução para esse problema passa sempre por um ponto, a reciclagem. Por fim, conheceu como é feita a reciclagem de um material muito utilizado no nosso dia a dia, o papel. E não se esqueça de reservar com o seu jornaleiro o seu livro de estudos, para se aprofundar ainda mais nesse fascinante assunto. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.